Vocês estão aí? Eu tô comendo um pãozinho aqui no meu café da manhã. Você quer também? Bom, deixa eu ver. São quantas crianças assistindo esse vídeo? Talvez se eu dividir bem pequenininho, dê pra todo mundo, né? Então, pode comer esse aqui. Você gosta de pão? A história de hoje vai falar sobre o pão mais especial que existe. Vamos ver? O versículo para você decorar hoje está em João, capítulo 6, versículo 35, que diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. João 6:35a. Vamos de novo? Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E a explicação desse versículo a gente vai entender depois da história. Senhor Deus, eu te agradeço porque até aqui o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu alimento e eu te peço agora que essa aula seja bênção, ó Deus, para cada criança que vai assisti-la e que o Espírito Santo possa completar tudo aquilo que o Senhor quer que seja falado a elas, ó Deus. Eu te peço, Senhor, por cada criança que está com algum problema em casa, de saúde, de falta de dinheiro, ó Deus, de problemas no relacionamento dos membros da família. E eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor venha estar tocando e resolvendo, Senhor, todas essas dificuldades para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Você já viu aquelas pessoas famosas que não podem nem pisar na rua, que já vem aquele monte de fã querendo tirar foto, vários fotógrafos fotografando elas, muitos flashes? Essas pessoas não têm sossego, né? Eu acho que às vezes eles ficam cansados e têm vontade de ir para um lugar deserto. A Bíblia conta que Jesus era seguido por uma grande multidão de pessoas que iam atrás dele porque sabiam que ele fazia milagres, que ele curava as pessoas, queriam ouvir os ensinamentos de Jesus. Certa vez, Jesus deu uma missão para os seus 12 discípulos. Mandou que eles fossem de 2 em 2 pelas cidades ao redor, proclamando o evangelho, expulsando demônios, falando do amor de Deus pelas pessoas. E eles foram. E depois dessa jornada que eles foram pelas cidades ao redor, eles voltaram para contar para Jesus como foi essa viagem. E eles estavam cansados, e Jesus também, porque uma grande multidão sempre seguia Jesus. E essa história que eu estou contando para vocês, ela está no capítulo 6 de João. E você também pode encontrar ela no capítulo 14 de Mateus, no capítulo 6 de Marcos e no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Então Jesus disse assim: Vamos pegar um barco e atravessar o mar da Galileia e vamos para um deserto, ali na região de Betsaída. Porque lá a gente vai estar sozinho no deserto e nós vamos poder descansar e vocês vão poder me contar como foi essa missão de vocês. E então eles foram pelo mar da Galileia. Eu vou colocar aqui a foto do mar da Galileia. Você sabia que o mar da Galileia ele não é um mar, ele é um lago? Mas como ele é muito grande, tem 20 quilômetros de extensão, então chamam ele de mar, porque ele parece um mar de tão grande que é. E ele também é chamado de Tiberíades. Então Jesus e os seus discípulos atravessaram o mar da Galileia e foram até essa região de Betsaída. Mas quando eles desceram do barquinho do outro lado do mar da Galileia, você acha que eles estavam sozinhos? Uma grande multidão acompanhava Jesus.
Elas estavam ali esperando. Alguém ficou sabendo que Jesus ia para lá. E enquanto eles iam de barquinho, as pessoas foram correndo a pé, muitos quilômetros, e elas foram tão rápido que elas chegaram antes de Jesus. E então Jesus chegou, e o que você acha que ele disse? Ele estava cansado, ele foi ali para descansar. Ele deve ter falado: vão todos embora que eu estou cansado. Você acha que ele falou isso? Não. Quando Jesus viu aquela multidão de pessoas querendo ficar com ele, ele sentiu compaixão delas, porque elas pareciam ovelhas sem pastor. Ovelha é um animalzinho que não sabe viver sozinho, numa floresta, por exemplo. A ovelha é indefesa, ela não sabe se defender, ela precisa de um pastor para levar ela num gramadinho para ela comer os matinhos, para levar ela num riozinho que não seja muito turbulento, senão ela morre afogada. Precisa de uma água tranquila. Então, a ovelha precisa de alguém para cuidar dela. E aquelas pessoas estavam parecendo ovelhas indefesas, que não tinham ninguém para cuidar delas. E Jesus, então, se compadeceu delas. E então ele subiu num monte e começou a ensiná-las. E ficou o dia inteiro ensinando do amor de Deus para elas, curando os doentes, abençoando aquelas pessoas. E era uma grande multidão. Mas o dia já estava acabando. E aquelas pessoas ficaram ali o dia inteiro sem comer nada. E era um lugar deserto, lembra? Não tinha nada por perto. Então, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Mestre, manda essas pessoas embora. O dia já está acabando e a viagem é longa, elas vão ficar com muita fome. E aí Jesus virou para Filipe, seu discípulo, e disse: dá você de comer para essa multidão. E aí Filipe falou: mas mestre, eu ia precisar de 200 denários para conseguir alimentar toda essa multidão. Você sabe o que são 200 denários? Um denário é uma moeda de prata da época e um trabalhador, ele ganhava uma moeda por dia, um denário por dia. Então, Felipe estava dizendo que ele precisava trabalhar 200 dias para conseguir comprar pão para todo aquele povo. E aí, Jesus, ele sabia que Felipe não ia conseguir dar pão para todo aquele povo. Jesus sabia o que ele ia fazer. Ele estava testando seus discípulos, ensinando seus discípulos a crerem no seu poder. E então, chegou um discípulo de Jesus chamado André. E André, ele foi procurar pela multidão se alguém tinha um lanchinho. E ele encontrou um menino. E ele falou: mestre, encontrei um menino que trouxe um lanchinho. E aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5 pães e 2 peixinhos. Mas, mestre, isso é tão pouco. Não dá para alimentar uma multidão com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí, Jesus pegou aquela cestinha com aquele lanchinho e disse para os seus discípulos: